Fala aí, torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, saudações para vocês aí, né? Vocês estão no canal Opinião Vascaíno. Estou aqui hoje para poder trazer um assunto pertinente que está rondando o Vasco da Gama, que é a Alerj, que entrou aí com uma ação, né, para impedir a votação aí, né, no momento aí que está acontecendo no Vasco da Gama, né, que deveria acontecer e o Vasco está impedido de estar fazendo reunião ou qualquer coisa para poder estar falando da SAF. E com isso tem uma multinha aí, né, pesada para quem insistir, né, em estar fazendo tal ato. Mas assim, eu queria entender, né, mas realmente eu não consigo entender porque o que acontece? É, quando teve, né, a intromissão da Justiça na eleição do Vasco em 2020, muita gente bateu palma, falou que a Justiça estava certa, né? E aí a Justiça deu causa ganha para o Jorge Salgado, de forma que até hoje, né, a gente não entendemos, muita gente ficou sem entender. Jorge Salgado ganhou praticamente em todas as instâncias, e aí ficou muito bonito, né? Agora que a LERJ se mete, né, nessa SAF aí contra a gestão de Jorge Salgado, aí vem a galerinha aí cheia de mimimi, falar que não cabe, que não pode, que isso tem que ser decidido entre o Vasco, isso é um assunto interno do Vasco da Gama, mas as eleições também eram um assunto interno do Vasco da Gama, e mesmo assim foi parar no judiciário e o judiciário deu causa ganha para o Jorge Salgado, de forma que até hoje, né, não conseguimos entender. E, inclusive, até hoje estamos esperando a Eleja Online apresentar a lista dos votantes, que não foi apresentada. E os juízes, os desembargadores, nem no mérito da questão entraram, né, no processo da eleição do Vasco. Infelizmente, cara, a gente vive no Brasil, né? Um país em que as coisas não funcionam corretamente, né? Funciona da forma que nós sabemos, né? O tráfico de influência, né? Uma mão lava a outra, um ajuda aqui, o outro ajuda ali, escorrega um negócio aqui, sobe outro ali. E é dessa forma que o judiciário hoje, no Rio de Janeiro principalmente, que é um dos estados mais corruptos do Brasil, né? Perdendo apenas para São Paulo, funciona desse jeito, cara. Infelizmente é assim. Aí agora a LERJ se mete, né, falando que cabe aí o direito, né, do consumidor em conhecer o contrato. E aí tem um monte de galera aí achando que não pode, né? O jornalista lá, o tal do Rodrigo Capello, veio falar que não pode, mas ele foi um que na hora que teve que explanar o contrato do Cruzeiro, ele explanou, ele jogou, né? Ele abriu lá, deixando, né, o Ronaldo, né, bolado, puto da vida, mas ele fez. E aí quando é contra a gestão que ele apoia, aí ele tá dando piti. Ele, Fábio Azevedo, né, o outro rapazinho lá, o Pedrosa, Nigueré, toda essa galerinha aí, né? O Atenção Vascaíno, né? Que é o tal do Flávio Dias também. Ou seja, essa cúpulazinha rapidinho começou a se movimentar, né? Porque a SAF está parada, mas ninguém fala em transparência, né? Ou seja, que tanto medo é esse de apresentar o contrato, eu não consigo entender o porquê a gestão do Jorge Salgado não quer apresentar o contrato para os sócios estatutários, né? Por que não quer apresentar para os beneméritos, para os conselheiros? Até porque, quando nós falamos em beneméritos, beneméritos são aqueles caras que ajudaram o Vasco e que ajudam o Vasco, né? Sócio estatutário é aquele cara que paga mensalmente para ajudar o Vasco. Fora os sócios torcedor, mas isso aí eu não estou nem incluindo. E aí a galerinha começou a falar: ah, mas não pode abrir o contrato para torcedor.
Pô, mas o contrato não vai ser aberto para o torcedor, cara. Pelo amor de Deus, não é dessa forma. A LERJ não está pedindo que, pô, seja empregada para o torcedor. Existe uma galera. O direito do consumidor, ele tem regras. Então, primeiramente, nós temos que entender o que é o direito do consumidor. O direito do consumidor, ele é um conjunto de regras que vem a ajudar a relação de consumo entre o consumidor e o fornecedor de bens, de produto e de serviço. Então, quando você tem uma relação de consumo entre o consumidor e o fornecedor, existe uma relação de consumo, ou seja, o direito do consumidor está inserido nessa relação. Entendeu? Então, temos aqui o consumidor e temos aqui o fornecedor de bens, de serviço, né, de produto, tudo. E quando esses dois entram em conflito, há uma relação de consumo. Então, tem gente falando que não cabe direito do consumidor nessa situação. Como não cabe? Se eu sou sócio estatutário, eu pago por um serviço. Que tipo de serviço é esse? Ou seja, eu compro ingresso, eu consumo o ingresso, eu consumo roupas, né, que é uniformes, artigos do Vasco da Gama, eu pago uma mensalidade, e aí isso não cabe, isso não é uma relação de consumo. Se isso não é uma relação de consumo, isso é o que, cara? Me explica aí. Lógico que isso é uma relação de consumo, cara, não tem como não ser. Pelo amor de Deus, acorda pra vida, pô. Aí vai pra internet falar uma merda dessa, dizer que não cabe, não tem relação de consumo. Pô, a partir do momento em que existe valor pecuniar entre consumidor e fornecedor, já tem uma relação de consumo. E se o fornecedor ele está abusando do direito dele, né, contra o consumidor, cabe sim o consumidor entrar com uma reclamação judicial contra esse fornecedor de serviço, contra esse fornecedor de bens, contra esse fornecedor de produto. É a vida, cara. Infelizmente é assim. Então para de chorar, para de mimimi. Vamos brigar por transparência. Essa deve ser o foco do torcedor. Brigar por transparência. Porque você ir brigar em São Januário para xingar o jogador, xingar técnico, é fácil, pô. Por que você não xinga o Jorge Salgado? Por que você não xinga o Osório? Por que não manda eles tomar caju? Não, tá todo mundo calado, tá todo mundo, ó, né? E aí tá aí os passadores de pano também, que ajuda, né, muito. E aí eu pergunto, até quando a gente vai ficar vendo as coisas acontecendo no Vasco da Gama calado? Vai deixar o Jorge Salgado, ó, sossegadinho. Até porque o torcedor não tem sossego, filho. Se nós não temos sossego, Jorge Salgado e Osório não deveriam ter sossego. Mas é melhor ficar calado e esperar a venda do Vasco, né? É o que a torcida quer. E eu vou mais longe, hein? O que começa errado, termina errado. A SAF começou errado. E se passar, filho, vai terminar errado. Esses americanos que estão comprando, filho, a SAF, já se mostraram incompetentes. Tá lá, ó, o Genoa, na segunda divisão. Tá aí, ó, várias denúncias aí contra esse cara. Esse cara, meu irmão, não passa confiança nenhuma. Aí quando os americanos, e quer brincar logo com quem? Com o americano. Se esse americano estiver fazendo merda, filho, o governo americano vir para cima dele, vai sobrar pro Vasco aqui no Brasil, parceiro. E aí, torcedor, tu vai chorar, filho, amargamente por ter apoiado uma merda dessa. Porque se esse cara estiver fazendo besteira e o governo americano vir para cima, filho, aí vocês vão ver o que é bom para tosse, meu irmão. O governo americano ele não brinca em serviço, eles jogam em silêncio. E aí quando você acha que está tudo certo, aí vem lá o bote certeiro. E aí tá aí, ó. De repente esse cara aí, ó, segurando uma trolha lá nos Estados Unidos e sobrando para nós aqui no Brasil, ó. Vasco sentando, parceiro. Eu quero ver o que é bom para tosse. Porque o Jorge Salgado, filho, é essa múmia que vocês estão vendo aí, ó.
não faz nada corretamente. O cara ele só quer o dinheiro dele, quer pegar a comissão dele e mais nada. E falar em comissão, ninguém fala nada de comissão. Ou seja, Jorge Salgado, Osório, mais a cúpula dele, vão botar no bolso uma farpelinha e ó, sumir no mundo. Porque quando der merda, Jorge Salgado vai estar lá em Portugal, parceiro. E você vai estar aqui chorando pela essa merda aí que, ó, que vocês apoiaram. Então, se é o que vocês querem, filho, né? Uma votação às cegas, então é com vocês mesmo. A minha opinião está gravada e eu digo mais. Para mim, essa SAF não deveria passar. Saudações vascaína.